Quando um Estado brasileiro começa a entregar casas totalmente de graça e, ao invés de virar manchete nacional, causa silêncio, a gente precisa parar e perguntar: o que está acontecendo aqui? Em fevereiro de 2026, o governo de Goiás surpreendeu o país. Centenas de casas foram sorteadas e entregues sem prestação, sem banco, sem contrato. É isso mesmo. Moradia completa, com escritura garantida, custo zero no papel e na prática. E não é um projeto piloto. Mais de 300 famílias já foram beneficiadas. E tem mais vindo aí. Mas aqui vem o ponto. Por que um programa tão revolucionário não está sendo discutido nos grandes jornais? Por que os bancos evitam comentar? E por que isso parece incomodar tanta gente em Brasília? Algo aqui não fecha. E talvez o que começou como um projeto habitacional seja, na verdade, uma jogada política maior do que qualquer um está admitindo. O que Goiás está fazendo é só o começo de uma ruptura silenciosa? Ou estamos diante do modelo que pode virar o jogo da habitação no Brasil inteiro? Você está preparado para ver o que quase ninguém está mostrando? Porque no vídeo de hoje você vai entender por que tem gente grande torcendo para esse programa fracassar. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips OneBlade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Imagine a seguinte cena. Uma mulher simples, mãe de 4 filhos, recebe a chave de uma casa novinha, com escritura registrada e sem dever um centavo. Ela não assinou contrato com o banco, não entrou em financiamento, não vai pagar nenhuma prestação. Sabe o que ela fez? Chorou. E com razão. Porque no Brasil, isso sempre pareceu impossível. Desde os anos 60, quando foi criado o BNH, Banco Nacional da Habitação, até os dias atuais, com programas como o Minha Casa Minha Vida, o caminho da moradia popular sempre foi o mesmo: financiamento, dívida e dependência. A promessa era casa própria. A realidade, quase sempre, era um carnê parcelado em décadas. Só que Goiás resolveu virar essa página. O programa Pra Ter Onde Morar, Casas a Custo Zero, não segue a cartilha tradicional. Ele entrega casas com escritura completa, sem exigência de entrada, sem vínculo com banco, sem parcelas futuras. É o oposto de tudo que aprendemos a aceitar como normal quando se fala em política habitacional. Não é que o Estado subsidia parte do valor. É o Estado que constrói, entrega e encerra o processo ali. E tem mais. Esse modelo não passa pela Caixa Econômica. Não depende de convênio com grandes construtoras. Não alimenta a engrenagem da dívida. E isso, para muita gente que lucra com esse sistema, é assustador. Vamos aos números. No Minha Casa Minha Vida, mesmo na faixa 1, o beneficiário ainda tem que pagar 120 parcelas, com juros simbólicos. Parece pouco, mas para quem ganha salário mínimo, pode ser sufocante. Em Goiás, a casa chega pronta, com energia ligada, com acesso ao transporte e com dignidade embutida. E aí a gente começa a entender onde está o ruído, porque para quem está recebendo, isso é um presente, um recomeço. Mas para quem vive do modelo anterior, isso é uma ameaça. E você sabe o que acontece quando se ameaça um sistema que está há décadas no poder, né? Eles reagem, mas muitas vezes em silêncio, como se esperassem que o projeto falhe sozinho. Mas será que esse silêncio é estratégico? Ou será que Goiás acaba de dar um passo que pode abrir um novo capítulo na história da habitação brasileira? E se isso der certo, quem mais pode perder com esse novo modelo? Algo estranho está acontecendo. E não é teoria, é observação. Um programa que entrega casas totalmente de graça, que beneficia famílias em situação de vulnerabilidade, que é aplaudido pelas pessoas nas ruas, não ganha destaque nacional,
A grande mídia passa batido, bancos silenciam e outros estados, mesmo com déficits habitacionais gigantescos, parecem fingir que nem ouviram falar. Você já viu isso acontecer com algo que deu errado? Não. Quando dá errado, é manchete, é escândalo, é usado como exemplo negativo. Mas aqui, o desconforto vem justamente porque o programa está dando certo. E talvez porque ele está dando certo do jeito errado, fora do modelo tradicional. O modelo goiano quebra o ciclo da dependência. Não precisa de financiamento da Caixa nem de aprovação federal. Não depende de PPPs mirabolantes que geram manchetes e não entregam chaves. Ele é direto. O governo constrói, sorteia, entrega. Simples na teoria, revolucionário na prática. E tem mais. São mais de 4.200 casas em andamento, em 83 cidades diferentes, com sorteios transmitidos ao vivo, com fiscalização do Ministério Público, sem rachadinhas de terreno, sem escândalos. Então por que isso incomoda tanto? Porque mexe com interesses grandes e silenciosos, porque ameaça um sistema onde a habitação não é um direito, é um ativo, é negócio, é contrato, é lucro. Enquanto isso, o presidente Lula evita citar o programa em seus discursos. Caiado, por outro lado, não grita, não provoca, mas entrega. E cada casa entregue é mais uma pedra no sapato de quem acredita que só se governa com sistema. Esse programa nasce em um estado que, historicamente, não é o queridinho da mídia nacional. Mas é exatamente aí que ele cresce, longe dos holofotes, e por isso mesmo tão ameaçador. A pergunta que fica é: será que o problema está no que Goiás está fazendo ou no que esse programa pode inspirar em outros estados? E se outros governadores resolverem seguir essa rota, quem vai tentar impedir e como? Você já parou para pensar nisso? No Brasil, falar de moradia sempre foi andar sobre um fio de contradições. De um lado, o discurso bonito. Moradia é um direito garantido na Constituição. Do outro, a prática dura, sem financiamento, sem entrada, sem nome limpo. Nada feito. A promessa se desfaz no caminho entre o balcão do banco e a entrada da casa própria. Historicamente, qualquer governo que tentou oferecer moradia como um direito real, sem preço embutido, bateu de frente com a estrutura do sistema. Foi assim nos anos 90, com projetos encalhados por falta de verba ou vontade política. E até mesmo programas bem-intencionados acabaram engolidos pela engrenagem do financiamento eterno. Goiás, agora, faz o oposto. Entrega chave, escritura e dignidade, sem cobrar um centavo da família. Parece simples? Talvez. Mas o impacto disso vai muito além da entrega. Essas casas não estão apenas mudando vidas. Elas estão reconfigurando as cidades onde foram construídas. Bairros inteiros ganham vida. Comércio local floresce. Linhas de ônibus são expandidas. Escolas precisam se adaptar. Cada casa entregue aciona um efeito dominó urbano que mexe na logística, no mapa social e até no comportamento político da região. E tudo isso sem passar por Brasília, sem depender de emendas, sem comissões parlamentares, sem discursos em palanque. Essa autonomia silenciosa e firme pode estar sinalizando uma nova forma de governar, mais direta, mais objetiva e, claro, menos lucrativa para quem vive do meio do caminho. A pergunta que fica é: quantos outros estados topariam romper com o modelo atual se percebessem que dá certo fora do eixo tradicional? E mais, será que o verdadeiro medo do programa goiano é ele mostrar que existe outro jeito, mais barato, mais eficiente e mais justo, de fazer política pública? Ou estamos diante de algo que vai além da habitação? Um novo modelo de Estado nascendo onde ninguém esperava. A verdadeira ruptura nunca foi a casa. A casa é símbolo, é vitrine, é o que se vê.
Mas o que Goiás está construindo, tijolo por tijolo, é algo muito mais profundo. Um modelo de autonomia política que escapa dos radares convencionais. Ao entregar moradias sem passar pelo filtro do sistema bancário, sem a dependência de Brasília e sem amarrar o cidadão a contratos impagáveis, o Estado de Goiás dá um passo ousado na redefinição do papel do poder público. E isso incomoda, não por causa da obra, mas por causa do precedente. Porque se um Estado consegue bancar moradia digna com recursos próprios, com execução direta, quem mais pode conseguir? E se mais estados seguirem essa trilha, quem perde influência, lucro e poder de barganha? Ronaldo Caiado, um político de raízes conservadoras, fez o que muitos imaginariam vir de um governo progressista. Criou um programa de acesso à moradia sem financiar o sistema. É aí que tudo muda. Ele não apenas entregou casas, ele entregou um modelo político funcional, viável, real. E sem dizer uma palavra, lançou um desafio: façam melhor se conseguirem. Essa ação silenciosa virou ruído nas esferas onde se negocia mais do que se entrega. Goiás cortou o atravessador. E ao fazer isso, cortou também o medo político de errar. O Estado assumiu o protagonismo. Pagou, executou, fiscalizou e entregou. Sem publicidade nacional, sem festa, sem estardalhaço. Mas o impacto é nítido. E agora, a reação dos que dominavam o jogo da moradia começa a aparecer, não em notas oficiais, mas em bastidores, em tentativas de descredibilizar, em silêncios cuidadosamente calculados. Porque se isso se espalha, se a ideia de que moradia pode ser um direito concreto e não um carnê eterno ganha força em outros estados, o jogo muda de vez. E aí, eu te pergunto, Goiás acabou de apontar para o futuro ou de revelar um erro que o Brasil comete há décadas? Você acha que isso para por aqui? Ou essa é só a primeira peça de um efeito dominó muito maior? E agora eu te pergunto, com tudo o que você viu aqui, por que esse modelo ainda não está sendo debatido em rede nacional? Será que é medo? Será que é estratégia? Ou será que mexe com interesses que não podem ser expostos à luz do dia? Goiás virou a chave, literalmente. E com isso, talvez tenha aberto a porta para uma nova forma de pensar política pública no Brasil. Uma forma direta, prática e perigosa para quem lucra com o velho sistema. Então me diz aqui nos comentários, você acredita que mais estados deveriam copiar Goiás? Ou será que ainda tem algo por trás desse silêncio que a gente não entendeu totalmente? Comenta aqui embaixo. Agora, curte e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver isso e, se quiser continuar acompanhando o que ninguém mais está explicando, se inscreve no canal e ativa o sininho. E antes de terminar, quero deixar um agradecimento especial a quem esteve com a gente no vídeo anterior. A Maria Célia foi direta e certeira. Parabéns, ficou top. E é por esse reconhecimento que seguimos buscando o melhor. O Zimael Bernardes resumiu tudo em uma frase que carrega força: bom trabalho, guerreiro. Já o Luiz Osvaldo deixou claro o sentimento que muita gente tem expressado: governador muito bom. A cada comentário como esses, a gente entende que não está sozinho nessa missão de investigar, provocar e mostrar o que poucos mostram. Se o seu nome não apareceu aqui, sinta-se igualmente abraçado e representado. Todos vocês são parte essencial desse canal. Então, continue com a gente, comenta aqui embaixo e vamos manter essa conversa viva, crítica e cada vez mais necessária. A gente vai continuar te mostrando o que outros fingem não ver, porque às vezes a verdadeira notícia é justamente aquela que ninguém está disposto a contar.